Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic em Jujutsu Kaisen com Kamui. Capítulo 31 Colocando Shoko na dimensão Kamui. Onda de maré óssea. Estrondo. Após seu rugido furioso, todos os ossos da área se ergueram no ar e se reuniram atrás dele. Os ossos densamente compactados formavam um mar agitado de ossos. Parecia que eles poderiam levar tudo embora. Então, o espírito amaldiçoado de nível especial rugiu novamente. Lute pela sua vida. Ajoelhe-se e mate. Depois de dizer isso, o espírito amaldiçoado de nível especial à distância se ajoelhou diante de Kazuma e Shoko. Sob os olhares confusos das duas pessoas, ele abaixou a cabeça lentamente. Estrondo. A cabeça do crânio prostrou-se pesadamente no chão, e toda a área tremeu, como se estivesse lamentando a morte iminente de seu mestre. Kazuma e Shoko sentiram uma força invisível prendendo seus pés. Eles não conseguiam se mexer. Que diabos é essa habilidade? Ele pode realmente restringir os movimentos do inimigo e forçá-lo a encarar o mar de ossos? Sentindo que seus pés não conseguiam se soltar, Kazuma pareceu um pouco surpreso. Através do Sharingan, ele podia ver claramente que cada osso continha muita energia amaldiçoada, e era muito poderosa. Se ele encarar isso de frente, provavelmente sofrerá muito. Kazuma suspirou. Mesmo que esse espírito amaldiçoado estivesse à beira da morte, ele ainda foi capaz de lançar um ataque tão aterrorizante. Shoko olhou em choque para o mar de ossos atrás do espírito amaldiçoado de nível especial. A pressão terrível dificultava sua respiração. Além disso, como seus movimentos eram restritos, nem mesmo Kazuma tinha chance de escapar. Eles vão morrer? Pensando nisso, Shoko parecia determinada. Ela colocou as mãos nas costas de Kazuma e se preparou para usar toda a sua força para ativar a técnica da maldição reversa. Como ela não tinha chance de sobrevivência, ela deveria fazer o melhor para salvar a vida de Kazuma. Entretanto, ela não sabia se Kazuma conseguiria resistir ao ataque final do espírito amaldiçoado, mesmo com sua técnica de maldição reversa. O que você está fazendo, Shoko-san? Sentindo um leve empurrão nas costas, Kazuma se virou confuso. Shoko olhou para ele com determinação e disse, não saia do alcance das minhas mãos. Farei o meu melhor para curá-lo e ajudá-lo a sobreviver a essa onda de ataques. Sua repentina série de operações deixou Kazuma confuso. Depois de um tempo, ele reagiu. Shoko quer se sacrificar para salvar a vida dele? Kazuma sentiu uma sensação calorosa surgir em seu coração. Shoko parece não saber nada sobre seu Kamui. Então isso era compreensível. Esse movimento poderoso do espírito da maldição não conseguiu fazer nada contra ele. Mas desta vez ele não pretendia usar o Kamui. Queria experimentar o ninjutsu que acabará de aprender. Kazuma colocou a mão no ombro de Shoko e disse com um leve sorriso, só por precaução, você pode se esconder na minha dimensão Kamui primeiro. Kamui? Espere. Que dimensão? Shoko olhou para Kazuma com alguma confusão. Entretanto, antes que Kazuma pudesse responder, um vórtice surgiu em seu ombro. Então o vórtice se contorceu e a sugou. Shoko só teve tempo de gritar antes de desaparecer completamente do local. Ao mesmo tempo, todos os ossos da área se reuniram atrás do espírito amaldiçoado. O espírito amaldiçoado ajoelhado no chão moveu-se de repente. Ele levantou sua cabeça quebrada até o ponto mais alto com dificuldade e então se prostrou com toda sua força. Estrondo. O enorme mar de ossos atrás dele engoliu Kazuma como uma onda furiosa. Se um feiticeiro comum de primeira classe estivesse no lugar de Kazuma, eles provavelmente morreriam. Entretanto, Kazuma sorriu e bateu palmas. Liberação de água, grande técnica da cachoeira. Em um instante, uma cachoeira extremamente turbulenta emergiu sob os pés de Kazuma, camada após camada, e a cordilheira continuou a se expandir. Por fim, uma onda enorme e avassaladora se formou. Kazuma ficou em pé acima da água. Parecia sentir que aquilo não era suficiente, então continuou a fazer selos de mão. Liberação de água, técnica da bala do dragão de água. Rugido. Grossas colunas de água surgiram de repente e se condensaram em um enorme dragão aquático. Seu corpo era feito inteiramente de água, mas parecia ter vida enquanto rugia. Um som semelhante ao de vidro quebrando ressoou na área. Várias lacunas apareceram no domínio. Através da abertura, um pouco de luz vinda do mundo exterior era refratada para dentro. Kazuma levantou lentamente os braços, como um deus encarregado do céu e da terra. Bum! As ondas avassaladoras e o enorme dragão aquático avançaram em direção ao mar agitado de ossos. Fora do domínio. Ijishi chegou apressadamente com um grupo de supervisores assistentes. Atrás dele, um homem e uma mulher seguravam duas caixas de madeira antigas, respectivamente. Rápido! Leve nuvem brincalhona e osso de dragão para Mei Nanami. Nuvem brincalhona é um cajado de 3 seções, totalmente vermelho. Não possui energia amaldiçoada e é usado exclusivamente para ataques físicos. Osso de dragão é uma faca preta que absorve energia cinética e energia amaldiçoada para liberar um golpe super forte através dos 3 furos na parte de trás da faca. Ferramentas amaldiçoadas de nível especial são extremamente preciosas e geralmente é impossível retirá-las. Porém, desta vez a situação era especial. Depois de dizer isso, Ijishi se ajoelhou no chão, respirando pesadamente. Não era porque ele estava muito cansado. Afinal, como supervisor auxiliar, sua aptidão física era muito superior à de pessoas comuns. Isso se devia principalmente à extrema tensão em seu coração. Embora não estivesse pessoalmente envolvido na investigação de inteligência, como capitão, ele não conseguiu escapar da culpa.
Se algo inesperado acontecer com Kazuma e Shuko, as consequências serão inimagináveis. Mei pegou Playful Cloud com uma expressão séria, enquanto Nanami segurava o osso de dragão em sua mão. Os dois se entreolharam e assentiram. Então, eles dobraram os joelhos, preparando-se para lançar um ataque à barreira do domínio vermelho. Capítulo 32. Kazuma é um mártir? Ao ver essa cena, o supervisor assistente no fundo deu um passo para trás com tato. O poder de um ataque com força total de 2 feiticeiros de primeiro grau segurando ferramentas amaldiçoadas de nível especial ao mesmo tempo deve ser enorme. Vamos, vocês dois. Minha vida depende de vocês. Ijishi estava tão nervoso que tinha dificuldade para respirar. Já se passou tanto tempo. A situação lá dentro provavelmente é terrível. Mas Ijishi não ousou pensar nisso. Justo quando o ataque de força total de Mei e Nanami estava prestes a tocar a barreira do domínio. Clique! Começaram a aparecer rachaduras na barreira. As rachaduras se espalharam rapidamente, e o domínio originalmente intacto se estilhaçou em fragmentos. Bang! A barreira do domínio vermelho explodiu instantaneamente. Uma enorme onda de água se derramou, submergindo instantaneamente todo o canteiro de obras abandonado. As pupilas de Mei e Nanami se contraíram e elas recuaram rapidamente. Mas os supervisores auxiliares atrás deles não tiveram tanta sorte. Felizmente, alguns espertos conseguiram subir na alta estrutura de aço. Os outros que não reagiram foram levados para diferentes cantos do canteiro de obras. Felizmente, essa onda de água tinha apenas força residual e não causou nenhum perigo. No entanto, a maioria das pessoas estava encharcada. Quando a enchente parou, todos ficaram atordoados e olharam uns para os outros. Que diabos está acontecendo? Por que uma explosão de domínio produziria uma inundação tão turbulenta? Ouvi dizer que esse espírito amaldiçoado de nível especial tem um domínio. Você acha que essa água foi causada por ele? Acho que é possível. Vários supervisores assistentes discutiram o assunto. Apenas Mei e Nanami encaravam o local onde o domínio foi quebrado com olhos sérios. O domínio daquele espírito amaldiçoado de nível especial estava relacionado aos ossos, então essa inundação não deveria ter nada a ver com isso. Então isso significa rugido. Um rugido de dragão aterrorizante ressoou pelo céu, e seu poder aterrorizante fez com que muitas pessoas mais fracas ficassem fracas. Todos olharam para o céu horrorizados. Eles viram um enorme dragão aquático pairando no céu. Seu corpo era feito inteiramente de água. Ele olhava ao redor com desdém, como se tivesse vida. Todos ficaram paralisados. Olhavam com certo medo para o dragão aquático pairando no céu. Que diabos está acontecendo aqui? Um dragão lendário apareceu? Neste momento, do lado de fora do canteiro de obras abandonado, as ruas secas se transformaram em um rio, e todas as árvores foram arrancadas. Felizmente, essa área estava isolada há muito tempo e não havia pessoas comuns ali. No entanto, os moradores dos prédios próximos, à distância, não estavam mais calmos. Alguns ficaram extremamente animados, alguns ficaram extremamente chocados e alguns até adoraram. Mesmo de longe, eles puderam ver um enorme dragão aparecer no céu. Caramba! Eu realmente vi um dragão circulando no céu? Eu te disse, este mundo não é tão simples quanto pensamos. O que está acontecendo? O Deus Dragão vai nos punir? Não. Pode ser uma miragem. De qualquer forma, tire uma foto primeiro. Inúmeras pessoas levantaram seus celulares para tirar fotos. Neste momento, no canteiro de obras abandonado. Bang! Ouviu-se um estalar de dedos. O som não foi alto, mas chegou aos ouvidos de todos. O enorme dragão de água no céu explodiu de repente com um estalo, e a água caiu do céu como uma tempestade. Ao ver essa cena, todos ficaram paralisados como estátuas petrificadas. O dragão de água, simplesmente desapareceu? Num estalar de dedos? Isso significa que esse dragão aquático foi criado. Quando essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados. Este supervisor assistente estava certo. Um terrível dragão aquático foi destruído com um estalar de dedos. Só havia uma possibilidade. Esse dragão foi criado. É aquele espírito amaldiçoado de grau especial? Ou o novo talento, Kazuma? Se tudo isso foi realmente feito por Kazuma, então isso é muito ultrajante, certo? A técnica amaldiçoada de Shuko não era segredo, então todos a excluíram imediatamente. Quando a água se dissipou completamente, uma bela figura apareceu na frente. Um crânio quebrado estava ao lado de seus pés. Neste momento ele ainda abria a mandíbula incansavelmente murmurando, mas não conseguia emitir nenhum som. Sua excitação não pôde ser escondida naquelas pupilas verde escuras. Shuko sabia que Kazuma havia usado um genjutsu. Agora, em seus olhos, o espírito amaldiçoado estava vendo sua esposa acenando para ele com um sorriso, e eles estavam caminhando de mãos dadas em direção à luz. Obrigado. Depois que o espírito amaldiçoado terminou de falar, a luz em suas pupilas diminuiu completamente. Sua cabeça se transformou em uma nuvem de fumaça preta e se dissipou do mundo. Shoko sabia que esse agradecimento era endereçado a Kazuma. Shoko, é a Shuko. Estou tão feliz que ela esteja bem. Não havia nem sinal de ferimento no corpo de Shoko. Ijishi quase pulou de alegria, e os outros supervisores assistentes também deram um suspiro de alívio. Mas logo descobriram que algo estava errado. Por que ela está sozinha? Onde está Kazuma? Uma má premonição se espalhou em seus corações. Será que Kazuma travou uma batalha desesperada com o espírito amaldiçoado de nível especial para proteger Shuko, e ambos morreram no final? Isso faz sentido.
Shuko, que não é boa em luta, ficou presa no domínio do espírito amaldiçoado de nível especial, mas não sofreu nenhum ferimento? Além de Kazuma arriscar sua vida para salvá-la, eles não conseguiam pensar em nenhuma outra possibilidade. Mei Mei e Nanami pareciam solenes e caminhavam à frente com os corações inquietos. Todos olharam para o lugar onde o espírito amaldiçoado de grau especial tinha acabado de se dissipar e caíram em pensamentos profundos. Em suas mentes, eles já imaginavam uma batalha brutal. Mei Mei se agachou e olhou para o canteiro de obras abandonado cheio de água corrente. Ela disse em voz baixa, para proteger Shuko, ele estava disposto a sacrificar a própria vida? Ele tem um poder tão forte, mas... Mei Mei relembrou sua conversa anterior com Kazuma no laboratório subterrâneo. Kazuma disse que tinha suas próprias aspirações, mas podia garantir que nunca causaria mal algum aos feiticeiros do colégio Jujutsu. Mas agora, é mais do que apenas não causar mal algum. Ele até sacrificou a vida para salvar Shuko. Capítulo 33 Pobre Yuji. Mei Mei forçou um sorriso e disse, que rapazinho fascinante. Nanami suspirou e disse, não se preocupe. A escola Jujutsu sempre se lembrará de Kazuma. Ao ouvir isso, todos abaixaram a cabeça, como se estivessem de luto por Kazuma. Só então. É? Do que você está falando? Kazuma está bem. Shuko observou o comportamento estranho da multidão e perguntou, vocês entenderam algo errado? Depois que ela disse isso, todos olharam para Shuko em choque. Os olhos de Mei Mei brilharam e ela disse, Shuko, você está dizendo que Kazuma está bem? O que aconteceu? Diante dos olhares expectantes de todos, Shuko segurou a testa impotente. Que cara irresponsável. Ele a soltou daquele lugar estranho e fugiu. Shuko contou pacientemente os detalhes do que havia acontecido. Alguns minutos depois. O que? Você quer dizer que Kazuma estava reprimindo o espírito amaldiçoado de nível especial quase o tempo todo? Ele estava muito relaxado? E o dilúvio e o dragão de agora também foram obra de Kazuma. Todos engasgaram e olharam para Shuko com olhos chocados. Kazuma, ele ficou tão forte assim? Shuko assentiu com um sentimento persistente. Pensando bem, ela ainda achou um pouco inacreditável. Ela nunca imaginou que Kazuma fosse tão forte. Embora ela estivesse na dimensão Kamui e não tivesse visto o movimento final de Kazuma, não havia dúvidas de que essa era mais uma técnica de Kazuma. Quantas técnicas novas esse cara conhece? Mei Mei então perguntou, onde ele está agora? Nesse momento, todos voltaram seus olhos para Shuko. Já que foi uma vitória fácil, onde está Kazuma agora? Shuko coçou a cabeça. Depois de pensar um pouco, seus olhos brilharam e ela de repente se lembrou de algo. Ela disse, Kazuma disse que Yuji estava em apuros e queria lutar com Sukuna novamente. Kazuma partiu às pressas. Após libertá-la da dimensão Kamui, ele partiu após deixar uma breve frase. Assim que Shoko terminou de falar, toda a plateia ficou em silêncio. Lutar? Lutar com Sukuna? Ele é louco? Ele acabou de matar um espírito amaldiçoado de nível especial e ainda não está satisfeito. Agora, ele quer lutar contra Sukuna? Essa é a rainha das maldições de milhares de anos atrás. Mas logo eles perceberam algo. Sukuna não está no corpo de Yuji? Como Kazuma sabia que Yuji estaria em apuros? Idiota! Agora não é hora de se preocupar em como Kazuma sabia disso. Se o que ele disse sobre Sukuna assumir o controle de Yuji for verdade, as consequências serão desastrosas. Megumi, Yuji e Nobara estão todos em perigo. Nanami olhou para Ijishi e disse seriamente, nesse caso, é necessário ir até lá. Mei Mei disse calmamente, Ijishi, você deveria saber onde Yuji e os outros estão realizando sua missão. Mostre o caminho. Ijishi disse, sim, Mei Mei-san. Ao executar tarefas, os supervisores assistentes devem seguir as instruções do feiticeiro. Além do mais, este é um assunto muito importante. Nada bom. Nanami de repente percebeu algo. Seu rosto mudou um pouco e ele disse em voz profunda, antes disso, vamos deixar um grupo de pessoas para trás para limpar as memórias. A cortina foi rompida. O dragão aquático de Kazuma era tão grande que os moradores próximos poderiam tê-lo descoberto. Mobilize imediatamente suas conexões, entre em contato com outro departamento. Encontre alguns especialistas confiáveis e com autoridade e escreva um artigo para refutar os rumores. Afinal, esses fenômenos sobrenaturais podem causar bastante pânico. Centro de detenção juvenil de Eishu. A situação era extremamente crítica. Bang! Com o estrondo alto, o grosso muro de pedra desabou instantaneamente. O corpo de Yuji voou para trás, quase quebrando a parede atrás dele. Seus olhos reviraram, seu rosto estava coberto de sangue e sua palma direita foi cortada. Sangue espirrou por todo o chão. A fumaça se dissipou e uma criatura aterrorizante se aproximou lentamente. Sua pele era azul escura, seus músculos eram bem desenvolvidos e continham um poder aterrorizante. Seu corpo está apenas envolto em uma tanga. Ao ouvir o som de seus passos, Yuji de repente abriu os olhos e se forçou a recuperar a consciência. Ele rasgou um pedaço de pano e amarrou-o em volta da mão direita quebrada para evitar perda excessiva de sangue. Até minha respiração está começando a tremer. Yuji suportou a dor intensa e olhou para o espírito amaldiçoado de nível especial à sua frente. Fique calmo, fique calmo. Este espírito amaldiçoado parecia muito menor do que o verme com rosto humano que ele tinha visto em Roppongi da última vez. No entanto, apenas pela sensação de opressão, era óbvio que era muito mais poderoso. O que ele deveria fazer? O que Kazuma faria se estivesse aqui? Não. Com a força dele, ele não precisaria pensar tanto. Mesmo que ele não pudesse vencer, sua vida não estaria em perigo.
Força! Ele ainda está muito fraco. Entretanto, o espírito amaldiçoado de grau especial à sua frente não daria a Yuji nenhuma chance de continuar pensando. Ele queria matar a formiga à sua frente da maneira mais horrível e dolorosa, para satisfazer seu coração. Suas mãos se estenderam e um fluxo de ar dourado e aterrorizante correu em direção a Yuji. Estrondo. Os ladrilhos pretos do piso foram violentamente derrubados pelo forte fluxo de ar. Por um tempo, pedras e tijolos quebrados voaram por todos os lados, e o vento terrível soprou tão forte que Yuji não conseguia nem respirar. Era como uma versão degradada do Shiha Tensei. Yuji estendeu a mão direita e quebrou o braço esquerdo. Ele formou uma barreira e resistiu com todas as suas forças. Mas a energia amaldiçoada que ele conseguia mobilizar naquele momento estava muito aquém daquela do espírito amaldiçoado de nível especial. A pele e a carne do seu rosto voavam. Lágrimas escorriam dos cantos dos seus olhos e a saliva que saía dos cantos da sua boca evaporava sob esse fluxo de ar aterrorizante. Dói, 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 tão desconfortável. Naquele momento, ele estava sofrendo uma dor difícil de ser compreendida por pessoas comuns. Se não fosse por seu físico especial, ele teria morrido há muito tempo. Embora a morte estivesse bem na sua frente, sua mente não conseguiu deixar de se lembrar do dedo de Sukuna. Ele se sentiu arrependido. Se ele não tivesse pegado naquele dedo maldito. Se ele não tivesse comido aquilo. Talvez essa série de eventos não tivesse acontecido. Talvez fosse melhor que ele não existisse. Capítulo 34 Salvando Nobara novamente. Nem pense nisso, Yuji. Yuji rugiu ferozmente para se animar. Ele olhou para a passagem escura atrás dele. Megumi foi resgatar Nobara. Sua missão está quase completa. Depois que Megumi e Nobara estiverem em segurança, ele poderá ser livre. A consciência de Yuji gradualmente se turvou. Ele caiu no chão, e linhas negras surgiram em seu rosto. Então, o corpo de Yuji desapareceu. O espírito amaldiçoado que queria matar Yuji de repente congelou no lugar. Onde está aquela formiga? A formiga que estava deitada no chão, esperando para ser abatida, desapareceu de repente? De repente, uma voz indiferente soou perto dela. Aquele pirralho está me tratando como uma ferramenta? O espírito humanoide amaldiçoado de repente se virou para o lado. Ainda era a mesma formiga, mas por que ela estava tão assustada? Cada célula do seu corpo tremia. O pobre espírito amaldiçoado ainda não havia percebido que o papel da formiga havia mudado silenciosamente. Não. Diante do rei das maldições de 1000 anos atrás, esse espírito amaldiçoado pode nem se qualificar como uma formiga. Sukuna ignorou o espírito amaldiçoado em choque e apenas acariciou seu queixo e disse, aquele pirralho quer que eu limpe a bagunça dele? De repente Sukuna sorriu maldosamente e disse, nesse caso, matarei os outros 2 companheiros daquele pirralho. Principalmente aquela mulher selvagem e cheia de energia, ela deve ser capaz de lhe proporcionar muita diversão, certo? Que tipo de expressão esse pirralho vai mostrar naquele momento? Sukuna deu um tapinha no ombro do espírito amaldiçoado, e todo o corpo do espírito amaldiçoado estremeceu. Seu corpo imediatamente se endireitou e suor frio escorreu por todo o seu corpo. Sigam-me, vamos matar aqueles 2 feiticeiros. Sukuna acenou, colocou as mãos nos bolsos e caminhou para a frente. O espírito humanoide amaldiçoado ficou muito assustado naquele momento, mas sua raiva ofuscou seu medo. Como essa formiga ousa dar ordens assim? Ele juntou as mãos, condensou uma bola de energia aterrorizante na frente do peito e a lançou em direção a Sukuna. Os olhos de Sukuna se estreitaram levemente e ele disse, idiota. Então ele tirou a mão esquerda quebrada do bolso e a restaurou instantaneamente com a ajuda de energia amaldiçoada reversa. Então, ele bloqueou facilmente a bola de energia que se aproximava. Com uma leve força de seus 5 dedos, ele aniquilou a bola de energia. TSK, eu realmente o ajudei a curar a mão quebrada inconscientemente tão irritante. O espírito humanoide amaldiçoado involuntariamente deu um passo para trás, e um olhar de medo apareceu em seus olhos novamente. Como? Como isso é possível? Na verdade, ele segurou meu ataque com as mãos. E ele nem se machucou. Sukuna olhou para ele e disse, já que você não gosta de andar, fique aqui para sempre. Depois de dizer isso, sua figura desapareceu de repente. Então, ele agarrou a cabeça do espírito amaldiçoado com a mão e exerceu uma leve força. Estrondo. O espírito humanoide amaldiçoado de nível especial foi derrubado por uma força irresistível. Todo seu corpo estava profundamente enfiado na parede. Em um corredor escuro, uma bela figura continuava se movendo, balançando um martelo com um coração rosa gravado nele. Sai da minha frente, seu desgraçado. Nobara usou toda a sua força para lançar um ataque de ressonância que atravessou o corpo de um espírito amaldiçoado. Ela colocou uma mão na cintura e tentou sustentar seu corpo exausto. Olhando para os espíritos amaldiçoados que a cercavam de todos os lados, ela cuspiu um bocado de saliva misturada com sangue. Desde que ela foi engolida por esse estranho espaço negro, ela estava cercada por esses espíritos amaldiçoados. Só me resta um prego, e minha energia amaldiçoada está quase esgotada. O número de espíritos amaldiçoados. Olhando para os inúmeros espíritos amaldiçoados ao seu redor, um sentimento de impotência surgiu em seu coração. Por que isso está acontecendo de novo? Ela está sendo cercada por espíritos amaldiçoados novamente. Que abominável! Ela não pode morrer aqui. Ela ainda não conheceu Saori. Ainda há muitas ruas em Tóquio que ela não visitou. Ela não comprou a bolsa nova que está prestes a ser lançada e ainda não assistiu aquele filme que está bombando.
O mais importante é que ela ainda não se vingou daquele malvado Kazuma. Na verdade, ele disse a ela para chamá-lo de chefe e até ousou intimidar Maki-senpai. Da última vez, depois que Maki terminou de lutar com Kazuma, Maki trouxe 2 conjuntos de uniformes da Akatsuki. Depois que as 2 mulheres conversaram, Nobara aprendeu o processo geral de como Maki foi recrutada para a Akatsuki. O que você está fazendo aí? Acha que eu tenho medo dessa coisa? Vou cortar você em pedaços e dar para os cachorros. Nobara de alguma forma ganhou força e se preparou para atacar o grupo de espíritos amaldiçoados. Naquele momento, o espaço se torceu e distorceu, e um par de mãos esguias se estendeu do vórtice e pousou em seus ombros. Ah! Fantasma! O aparecimento repentino da mão assustou Nobara tanto que ela quase pulou. O martelo de ferro que estava sendo brandido originalmente contra o espírito amaldiçoado de repente bateu para trás. Kazuma segurou o pulso de Nobara e saiu lentamente do redemoinho com um sorriso no rosto. Ele disse, Nobara, parece que já faz muito tempo desde a última vez que te vi. Nobara revirou os olhos para ele e perguntou, por que você apareceu aí? E você apareceu do nada e me assustou. Ao ver Kazuma, Nobara sabia que sua crise havia acabado. Ela sentou-se no chão com um suspiro de alívio. Parece que ela foi salva por esse cara novamente. Agora, ela lhe deve 2 favores. Como ela vai retribuir no futuro? Kazuma não levava os espíritos amaldiçoados ao seu redor a sério. Quando Kazuma apareceu, esses espíritos amaldiçoados pararam de atacar. Eles estavam avaliando Kazuma, que os havia assustado. Kazuma disse, você sofreu muito, não é? Eu te disse para usar o uniforme da Akatsuki, mas você não usou. Senão, eu já teria chegado aqui há muito tempo. Kazuma deixou deliberadamente uma marca no uniforme da Akatsuki. Ele se teletransportou para o uniforme da Akatsuki de Nobara. Como resultado, ele se teletransportou para o armário do quarto dela. Finalmente, confiando em sua memória e inúmeras tentativas, ele encontrou este lugar. Nobara reclamou. Esse vestido é muito largo, não mostra meu corpo de jeito nenhum. Figura. Kazuma olhou sem palavras para os músculos levemente salientes do peito de Nobara. Capítulo 35 Suzano. Ei, o que você quer dizer com essa expressão? Não se sentindo convencida, Nobara se levantou com as mãos na cintura. Ela endireitou o corpo, tentando provar seu valor. Kazuma tossiu e disse, certo, vamos lidar com esses espíritos amaldiçoados primeiro. Depois de dizer isso, ele bateu palmas e formou um selo de mão. Liberação de fogo, grande técnica da bola de fogo. Chamas ardentes saíram de sua boca, enchendo o espaço escuro com chamas. O ambiente imediatamente ficou tão claro quanto o dia. A alta temperatura aterrorizante queimou todos os espíritos amaldiçoados e os transformou em cinzas. Depois de alguns segundos, o ambiente ficou em silêncio mortal. O aroma de carne queimada se espalhou pelo corredor. Kazuma disse, todo medo vem de poder de fogo insuficiente. Os lindos olhos de Nobara se arregalaram enquanto ela olhava para ele com uma expressão complicada. Então ela olhou para os espíritos amaldiçoados que nem sequer tinham mais corpos. Isso tudo acabou? Ela lutou até a morte, se exauriu, mas ainda não conseguiu acabar com os espíritos amaldiçoados. Mas quando Kazuma chegou, ele matou todos eles instantaneamente. Além disso, o que é liberação de fogo? Nobara balançou a cabeça, sentindo-se física e mentalmente devastada. Ela havia pensado originalmente em trabalhar duro para superar Kazuma e fazê-lo se curvar diante dela e chamá-la de rainha. Mas Kazuma realmente aprendeu uma nova técnica no curto período em que eles não se conheceram? Essas técnicas são realmente tão fáceis de aprender? Por que esse cara conhece tantos? Além disso, fogo e espaço não parecem ter nada a ver um com o outro. Kazuma disse, certo, pare de ficar obcecado por mim. Sou apenas um irregular. Vá salvar Yuji e os outros. Nobara disse, TSK, por que você está se exibindo? Nesse momento, um homem com cabelo preto espetado correu. Kazuma e Nobara olharam. Kazuma acenou e disse, há quanto tempo, Megumi? Megumi se apoiou nos joelhos e respirou profundamente. Kufi, estou feliz que você esteja bem. No momento em que Megumi viu Kazuma, seu coração ficou em paz. O tempo estava se esgotando. Então, Megumi contou-lhes grosseiramente o que tinha acontecido e também chamou os professores. Kazuma disse, parece que Yuji está em perigo. Vocês vão esperar lá fora. Eu vou salvar Yuji. Megumi ficou chocada. Sentiu que todas as suas palavras anteriores foram em vão. Ele disse, ei, você não entendeu o que eu acabei de dizer? Yuji provavelmente não está bem agora. Sukuna provavelmente está controlando o corpo agora. Além disso, ele provavelmente está na forma de 2 dedos. Kazuma certamente sabia que Sukuna já havia tomado conta do corpo de Yuji e provavelmente estava espancando o espírito humanoide amaldiçoado de nível especial. Entretanto, Sukuna deve ser capaz de matar aquele espírito amaldiçoado de nível especial em breve e devorar o 3º dedo. Seu propósito naquele momento era lutar contra Sukuna em um duelo mano a mano. Ele se tornou muito mais proficiente no uso do Mangekyo Sharingan. Ele já dominava a primeira forma do Susanoo, forma de esqueleto. Quanto à segunda forma, ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Kazuma teve um palpite de que talvez essa batalha com Sukuna não apenas o ajudaria a aumentar sua proficiência com vários ninjutsu, mas também poderia ajudá-lo a desbloquear a segunda forma do Susanoo. As capacidades do seu Mangekyo Sharingan são muito maiores do que as que ele tem atualmente. Ainda há muito espaço para desenvolvimento. Uma ruína subterrânea. O espírito humanoide amaldiçoado de nível especial foi pregado na parede.
Seus membros foram cortados, e sangue roxo escuro escorria pelo chão, pelos cantos da parede. Sukuna estava em um pedaço de cascalho com as mãos nos bolsos, admirando sua obra-prima. Hehe, sabe de uma coisa? Nós dois somos classificados como classe especial. Você não acha que isso é uma piada? Se é assim, então não parece haver muita diferença entre peixes de qualidade especial e peixes pequenos. Essas palavras pareceram irritar o espírito amaldiçoado pregado na parede. Ele soltou um rugido e começou a lutar violentamente, tentando escapar da parede. Sukuna ergueu as sobrancelhas e continuou a encorajá-lo. Muito bem, tente mais, fique um pouco mais bravo. Depois, me agrade o máximo que puder. Ah! Os olhos do espírito amaldiçoado estavam cheios de raiva, e ele finalmente puxou seu corpo para fora da parede. Bolhas densas apareceram em seus membros quebrados, e então as mãos e os pés decepados cresceram novamente. Bang! O espírito humanoide amaldiçoado de nível especial pulou da parede. Os cantos da boca dele se estenderam até a orelha. Parecia estar muito animado. Sukuna zombou. Você parece muito orgulhoso. Quer que eu o elogie? Grau especial? Infelizmente isso não é digno de elogios. Vocês são diferentes dos humanos. Curar não é uma tarefa difícil para espíritos amaldiçoados. Sukuna apontou para o próprio corpo e disse, você é igual a esse pirralho. Você é extremamente estúpido e não sabe nada sobre energia amaldiçoada. Então, deixa eu te ensinar, seu desgraçado. Depois de dizer isso, Sukuna lentamente puxou as mãos e fez um sinal com as mãos. Expansão de domínio, santuário malévolo. Pingar. Na escuridão absoluta, gotas de água caíam, causando leves ondulações. Um som estridente de lamento, como de um demônio do inferno, ecoou. Uma aura misteriosa e infinita se espalhou instantaneamente de Sukuna. Inúmeros crânios secos e brancos emergiram. O chão sob seus pés era como um espelho transparente. Sob o reflexo, um grande santuário escarlate erguia-se do chão. Era como um portão para o inferno. Sukuna estava lá em cima, como um deus que detinha o poder da vida e da morte. Desmantelar. Uma voz extremamente calma foi proferida. Svi. Um corte que não podia ser visto a olho nu passou, e sangue jorrou. As pupilas do espírito humanoide amaldiçoado de nível especial ficaram finas como agulhas e ele ficou imóvel. Uma brisa soprou e seu corpo se partiu instantaneamente. O corte foi limpo e suave, e foi dividido em inúmeras partes. O espírito amaldiçoado não tinha chance de reviver. Ah, sem querer cortei demais. Desculpe. Enquanto ele falava, Sukuna caminhou lentamente até o espírito amaldiçoado. Ele esticou 2 dedos na frente do peito e retirou um dedo seco. Felizmente, o dedo está intacto. A propriedade foi devolvida ao seu proprietário original. Sukuna levantou a cabeça e engoliu o dedo. Ele fechou os olhos e aproveitou a sensação de ter suas forças restauradas. Até mesmo a energia amaldiçoada que ele havia consumido para usar o domínio se regenerou. Bang! Sukuna estalou os dedos. O espírito humanoide amaldiçoado que foi cortado em pedaços foi instantaneamente queimado por chamas roxas e eventualmente retornou ao nada. Capítulo 36. Segunda rodada contra Sukuna. Sukuna colocou as mãos nos bolsos e caminhou até a área de cascalho vazia. Ele fechou os olhos lentamente e disse impacientemente, acabou. Ninguém respondeu. TSK. Não mexa comigo, saia logo. O tom de Sukuna ficou ainda mais impaciente. Como o rei das maldições, ele estava sendo restringido por um pirralho. 3 segundos depois. Ainda não houve resposta. Sukuna abriu seus 4 olhos e algo lhe ocorreu. Poderia ser que o golpe que esse garoto recebeu foi tão forte que sua consciência caiu em um sono profundo? Pensando nisso, ele revelou um sorriso estranho e feroz. Parece que posso matar o quanto quiser, neste momento. Infelizmente parece que cheguei tarde demais. Meus pontos sumiram. Um suspiro ressoou pelas ruínas subterrâneas escuras. Sukuna se virou e perguntou, quem? Uau! Um redemoinho apareceu, e um homem com um leque redondo nas costas apareceu na frente dele. Então é você, o garoto com habilidades estranhas. Uma expressão divertida apareceu de repente no rosto de Sukuna. Essa pessoa era o feiticeiro que o derrotou logo após seu renascimento. Mas naquela época, ele só tinha a força de um dedo. Agora, ele engoliu 3 dedos. Ele decidiu não procurar os outros amigos daquele pirralho por enquanto, porque a pessoa na frente dele o interessava mais. Você veio até mim por iniciativa própria. Está pronto para viver uma vida pior que a morte? Estrondo. De repente, ele exalou uma aura extremamente aterrorizante e disse, rapaz, decidi torturar você lentamente. Kazuma olhou para Sukuna com interesse. Sukuna de 3 dedos. Ele está realmente muito mais forte do que quando o conheceu pela primeira vez. Talvez lutando com ele, ele consiga desbloquear a segunda forma do Susanoo. Sukuna disse, vamos, deixe-me ver se você fez algum progresso durante esse período. Não seja como aquele espírito amaldiçoado agora. Antes que ele pudesse terminar de falar, Kazuma usou uma técnica de movimento corporal e foi para trás de Sukuna em uma velocidade extremamente rápida. O chakra do relâmpago se reuniu e formou uma corrente elétrica de alta intensidade em suas mãos. Haikiri! Shiar! O som do relâmpago chegou aos ouvidos de Sukuna. Sukuna inconscientemente arregalou os olhos e olhou pelo canto do olho. O que? Que velocidade rápida! Ao mesmo tempo, fora do centro de detenção juvenil de Eishu, Megumi andava de um lado para o outro ansiosamente, e o cão divino preto atrás dele o seguia tolamente em círculos. Caramba! Por que Kazuma não ouviu seu conselho? Ele acha que Sukuna ainda é o mesmo?
Sukuna comeu outro dedo e sua força aumentou várias vezes. Porque ele não podia esperar os professores chegarem e então atacar juntos. Nobara reclamou impacientemente. Ei, Megumi, você pode parar de se balançar? Megumi estava apenas andando por aí, quase sem parar. Ao vê-lo, Nobara quase ficou tonto. Ela não estava muito preocupada com a segurança de Kazuma. Embora esse cara sempre a envergonhe, ela tem que admitir que em termos de força, ele é um monstro absoluto. Maki havia trazido um livro com a gravação dos 8 portões internos da última vez, e ela mesma o havia lido. Embora ela não entendesse completamente, ela sabia que era realmente muito poderoso. Kazuma realmente foi capaz de escrever uma técnica física tão poderosa. Se a notícia disso se espalhasse, o mundo inteiro do Jujutsu provavelmente ficaria louco. Principalmente seus olhos que realmente conseguem ver o futuro. Então, até certo ponto, deveria ser possível para ele evitar perigos fatais, certo? Neste momento, um carro preto avançou em alta velocidade, depois derrapou e freou de repente. Grito. Marcas profundas de pneus apareceram no chão. 3 pessoas desceram do carro. Eram elas Meimei, Nanami e Shuko. E quanto a Ijishi? Ele não parou. Em vez disso, correu de volta para a escola para relatar a situação a Yaga. Ao ver as 3 pessoas, Megumi imediatamente correu e disse: vocês finalmente chegaram. Vão ajudar Kazuma. Ele está desafiando Sukuna. Então, Megumi contou-lhes brevemente o que havia acontecido. Vamos, Meimei-san. Embora Kazuma seja mais forte que nós, Sukuna não deve ser subestimado. E a segurança dele deve ser garantida. Caso contrário, os outros enlouquecerão. Nanami analisou enquanto ajustava sua gravata. Meimei concordou com Nanami, mas planejou pedir dinheiro extra depois. Shuko, que estava atrás deles, segurava um pirulito na boca e sorriu. Ela disse: cuidado, vou ficar aqui. Não quero causar problemas para vocês. Nobara e Megumi ficaram atordoados. Nanami acabou de dizer que Kazuma era mais forte que eles? E Meimei não se opôs. Kazuma cresceu tão forte tão rápido. Ele até superou 2 professores em tão pouco tempo. Isso não significa que ele está próximo do nível especial? Então ambos balançaram a cabeça. Kazuma não pode mais ser visto com olhos comuns. Comparar-se com ele só vai arruinar a confiança deles. Mesmo que um dia ele de repente se torne tão poderoso quanto um feiticeiro de nível especial. Bem, isso é provavelmente improvável. Pelo menos, não deveria ser realista no curto prazo. Justo quando Meimei e Nanami estavam se preparando para entrar no prédio para dar apoio. Bum! Um barulho alto chegou aos tímpanos de todos. Eles viram um ponto preto voando para trás em alta velocidade, e parecia haver uma corrente elétrica azul, semelhante a uma cobra, enrolada nele. À medida que o objeto se aproximava, uma figura familiar apareceu no campo de visão de todos. Yuji? Não, é Sukuna. As linhas pretas em seu rosto faziam com que fosse fácil para todos reconhecê-lo à primeira vista. Sukuna foi realmente lançado no ar? Só pode ser obra daquela pessoa. Uau! Um raio rugiu na direção do prédio. Um arco azul passou rapidamente, rompendo as nuvens e deixando um rastro deslumbrante e chamativo. Kazuma se transformou em um raio e apareceu no céu acima de Sukuna em uma velocidade extremamente rápida. Os cantos de sua boca se ergueram e ele disse: deixe-me lembrá-lo do sentimento de derrota que lhe dei naquela época. Assim que ele terminou de falar, uma bola giratória de alta velocidade condensou-se em sua mão. A bola emitiu uma luz azul brilhante. Conforme parecia, o espaço ao redor gradualmente se distorcia, formando um vórtice. Rasengan. Capítulo 37. Rasengan. Estrondo. O Rasengan atingiu as costas de Sukuna, e um empurrão irresistível apareceu em suas costas. Sukuna até sentiu uma dor ardente. Mas tudo isso só o deixou ainda mais animado. Quanto mais forte o oponente, melhor. Bang! O corpo de Sukuna arqueou-se e caiu pesadamente no chão. Um enorme amassado foi criado no chão de concreto, levantando uma nuvem de poeira. Uma violenta onda de choque varreu como um vento forte, jogando os espectadores para trás de forma incontrolável. Os rostos de Meimei e Nanami mudaram ligeiramente, e elas imediatamente agarraram Nobara e Megumi e recuaram. Shuko piscou. Seu cabelo castanho estava bagunçado, e o pirulito em sua boca havia sumido. Sem outras opções, ela teve que pegar um pirulito sabor maçã verde e enfiá-lo na boca. Que cara assustador e rude. Mas, essa jogada agora foi muito legal. Megumi e os outros ficaram ali, atordoados com os olhos cheios de choque. O raio que caiu agora foi assustador. E o que era aquela bola enorme? Kazuma disse que o nome era algo como Rasengan? Agora, Nobara e Megumi entendiam porque Meimei e Nanami haviam dito que Kazuma era mais forte que elas. Mas como ele descobriu esses 2 movimentos? Esse cara é um inventor? Como ele sempre conseguia inventar essas técnicas estranhas e desconhecidas? E todas essas técnicas são muito poderosas. Quando a fumaça e a poeira se dissiparam, Sukuna não estava mais no poço. De repente, um ataque cortante apareceu atrás de Kazuma. Cuidado! Megumi gritou. Kazuma estava bem preparado. Ele ativou o Kamui e o corte invisível atravessou o corpo, abrindo um sulco profundo no chão. Sukuna franziu a testa e disse: que problemático. Até o corte passou direto. Sukuna já tinha um palpite aproximado em mente. Seja na primeira vez que ele lutava contra esse garoto ou agora, toda vez que ele estava nesse estranho estado virtual, ele não o atacava. Mesmo que ele revelasse algumas falhas, esse garoto permaneceu indiferente. Portanto, é muito provável que ele não possa atacar nesse estado. Não, ele não ousa atacar.
Será que quando seu corpo tocar ativamente o dele, ele será libertado daquele estranho estado de vazio? Pensando nisso, Sukuna mostrou um sorriso estranho. Com certeza, não importa quão poderosa seja uma técnica amaldiçoada, ela não pode ser absolutamente invencível. Nesse caso, tudo o que ele precisa fazer é desistir de se defender e desferir um golpe fatal no momento em que o garoto o atacar ativamente. Em termos simples, ele só precisa aguentar os golpes dele e depois acertá-lo. Nos últimos 1000 anos, poucas pessoas conseguiram fazê-lo usar estratégia para combatê-las. Kazuma fez um gesto com o dedo para Sukuna, sinalizando "vem aqui". Quando os dois trocaram olhares, eles atacaram ao mesmo tempo. Uau! A terra rachou, as árvores ao redor foram arrancadas pelo vento forte, e o ar ficou cheio do som de estrondos sonicos. Sukuna e Kazuma voaram no ar e viajaram pelo espaço aberto. A batalha deles estava apenas começando. Seus ataques se tornaram cada vez mais ferozes, suas imagens residuais ficaram borradas e suas colisões foram violentas. O sangue de Kazuma estava fervendo, e o padrão do Mangekyou Sharingan em seus olhos girava na velocidade mais rápida de todos os tempos. Seu poder ocular foi exercido ao extremo. Os grilhões que o impediam de usar a segunda forma do Susanoo estavam gradualmente se quebrando. Por outro lado, os olhos de Sukuna estavam ferozes. Sangue escorria dos cantos da boca, mas seu sorriso se tornava cada vez mais louco. Ele estava esperando a oportunidade perfeita para matar Kazuma. Em apenas alguns segundos, eles trocaram quase 100 movimentos. Mei-Mei e os outros já haviam recuado para bem longe. Eles assistiam a essa batalha decisiva com expressões extremamente solenes. Esse nível de batalha era difícil para ela intervir, mesmo sendo uma feiticeira de primeira classe. Embora Kazuma estivesse em vantagem e tivesse batido em Sukuna com tanta força que o sangue jorrou por toda parte, ninguém relaxou. Em vez disso, eles ficaram mais nervosos, porque o sorriso no rosto de Sukuna estava ficando cada vez mais estranho, como se ele estivesse planejando algo grande. Além disso, os ataques de Kazuma não causaram nenhum dano fatal a Sukuna. Se isso continuar, sua energia amaldiçoada certamente chegará ao fundo do poço antes de Sukuna. Eles ficaram muito confusos. Por que Sukuna de apenas 2 dedos é tão forte? Bang! O punho de Kazuma atingiu o abdômen de Sukuna. Sangue jorrou do canto da boca de Sukuna. Mas seu rosto exibia um sorriso maligno, como se ele tivesse conseguido. Fenda! Existem 2 tipos de ataques cortantes no arsenal de Sukuna. Uma é Cleave e a outra é Desmantle. Desmantelar é uma série de ataques cortantes de longo alcance, e Cleave geralmente é usado para um golpe fatal. Cleave não é apenas mais poderoso que Desmantle, mas também pode cortar qualquer coisa. Também é mais rápido e quase imperceptível. Quando o oponente reagir, a maioria deles já terá sido dividida ao meio. Milhares de anos atrás, durante a Era de Ouro do Jujutsu, inúmeros supostos gênios morreram por causa desse movimento. Um raio de luz passou, e as nuvens no céu instantaneamente se dividiram em 2. Sukuna cruzou os braços e disse calmamente: "Você é muito capaz, mas isso é tudo." Ao longe, a respiração de todos estagnou. À vista deles, o corpo de Kazuma estava fixo no ar, e ele estava imóvel. Kazuma não se esquivou. Isso fez sentido. Como seria possível desviar de um ataque tão rápido? Nobara cerrou os punhos e agarrou com força a ponta das roupas. Ela cerrou os dentes e olhou para Kazuma. "Idiota! Não me assuste! Por que você está aí parado como um idiota? Sai da frente! Seus olhos não conseguem prever o futuro? Você deveria conseguir desviar, né?" O coração de Shuko se contorceu e o pirulito em sua boca caiu. Ela observou, incrédula, o corpo de Kazuma gradualmente se dividir em 2. Seu salvador estava morto? Entretanto, a reação de Mei-Mei foi diferente das outras. Ela deu um leve sorriso e disse: "Olhe com atenção, não há sangue." Assim que ela disse isso, todos que estavam sofrendo de repente olharam para Kazuma, cujo tronco havia caído no chão. Por que não há sangue? Poderia ser que... Sukuna estava prestes a rir alto e declarar sua vitória na batalha, mas de repente teve um mau pressentimento. Quando ele olhou para baixo, imediatamente descobriu algo estranho. O que? Sem sangue. Então, o corpo de Kazuma, que estava dividido em 2, de repente emitiu fumaça branca e se transformou em uma estaca de madeira. Capítulo 38 Domínio de Sukuna. Essa cena chocou não apenas as pessoas que assistiam à distância, mas até mesmo Sukuna. Que diabos é isso? Ele existe há milhares de anos, mas nunca se deparou com uma cena tão estranha. Sukuna imediatamente deixou de lado sua atitude vitoriosa. Ele assumiu solenemente uma postura de luta, enquanto a cena do momento anterior continuava se repetindo em sua mente. Seu golpe definitivamente atingiu Kazuma, e não havia possibilidade de desviar. Mas por que o corpo de Kazuma não sangrou? Em vez disso, transformou-se em madeira. Nesse momento, um sussurro soou no ouvido de Sukuna. "É uma técnica de substituição. Parece que você nunca viu isso antes, seu babaca." As pupilas de Sukuna se contraíram. Ele queria reagir ao ataque, mas era tarde demais. Kazuma rapidamente agarrou Sukuna e imediatamente o trancou na dimensão Kamui. Então, diante dos olhares chocados de todos, Kazuma começou a fazer um Rasengan no local. Depois de alguns segundos, um enorme Rasengan apareceu na frente de seu peito. Kazuma sorriu com más intenções e então soltou Sukuna.
Sukuna, que não havia descoberto o que estava acontecendo, concentrou-se na bola azul e branca que girava rapidamente na mão de Kazuma. Grande bola Rasengan. Estrondo. No momento em que Sukuna foi atingido, ele voou em alta velocidade, quebrando inúmeras árvores pelo caminho. Uma enorme força destrutiva destruiu a terra e arrancou as árvores. O Rasengan gigante foi lançado bem em seu rosto, e a cabeça de Sukuna zumbia. Depois que a poeira e a fumaça se dissiparam, era possível ver que Sukuna estava enterrado no chão. Ele estava tossindo sangue, e as roupas em seu peito já estavam rasgadas em pedaços pela explosão. Lembrando do ataque de agora há pouco, Sukuna não pôde deixar de suspirar. No momento em que foi atingido, se ele não tivesse usado inconscientemente sua energia amaldiçoada para bloquear, ele provavelmente teria desmaiado. Isso seria realmente embaraçoso. Sukuna elogiou. Nada mal. Realmente incrível, cada movimento é revelador. Enquanto falava, ele saiu do poço profundo. A sujeira e o sangue em seu rosto não faziam parecer mais miserável. Em vez disso, isso fez parecer ainda mais dominador e louco. Eu nunca imaginei que dois gênios fascinantes apareceriam ao mesmo tempo 1000 anos depois. A Gojo Satoru, que é considerado o mais forte dos tempos modernos, e ao misterioso Kazuma. O mundo atual é muito mais interessante do que o mundo de 1000 anos atrás, hahaha. Sukuna abriu os braços, olhou para o céu e riu descontroladamente. Seu corpo tremia de excitação. Esse era o amuleto de personalidade único do Rei das Maldições, Sukuna. Se outra pessoa tivesse feito isso, provavelmente seria chamada de Chunibyo. Mas se for Sukuna, não há nenhuma sensação de incongruência. As técnicas desse garoto são muito estranhas. Suas habilidades físicas também são muito poderosas e com a força de 3 dedos, temo que não consiga fazer nada contra ele. Então eu só posso. Sukuna juntou as mãos e fez um selo, sem tirar os olhos de Kazuma. Kazuma ergueu levemente as sobrancelhas e olhou para as pessoas atrás dele. Ele disse, afaste-se. Ele sabia que Sukuna usaria uma expansão de domínio e estava ansioso por isso. Expansão de domínio, Santuário Malévolo. Com Sukuna como centro, uma barreira se espalhou instantaneamente, cobrindo uma área de 100 metros. Um grito como de um demônio do inferno ecoou. Toda a área parecia, aos olhos de todos, uma tela do inferno. Kazuma não ousou ser descuidado. Este é o domínio de Sukuna? É de fato comparável ao Infinite Void de Gojo Satoru. É um dos domínios mais fortes e provavelmente o mais forte de todo o mundo do Jujutsu. Kazuma, que leu o mangá, naturalmente tinha alguma compreensão dele. Os inimigos no Santuário Malévolo serão constantemente submetidos a 2 tipos diferentes de ataques. Eles são Desnatli, para cortar objetos inanimados, e Cleave, para cortar alvos com energia amaldiçoada. O mais importante é que o domínio de Sukuna é diferente de outros domínios. Seu domínio não tem uma barreira fechada. Portanto, seu domínio não restringe as pessoas de entrar e sair do domínio livremente. Isso cria um voto vinculativo. Como resultado, seu domínio aumenta para um raio assustador de 200 metros. Se alguém infelizmente for puxado para seu domínio, poderá ser cortado em pedaços por inúmeros ataques em um instante. Kazuma pensou que o único que provavelmente conseguiria suportar os inúmeros golpes seria Kari. Fora do domínio, Meimei e outros se retiraram da área a tempo devido ao lembrete de Kazuma. Olhando para Kazuma, que estava sozinho no domínio de Sukuna à distância, eles não conseguiram deixar de se preocupar com ele. Domínio. Este é o reino que todos os feiticeiros buscam. Quando um feiticeiro compreende um domínio, ele imediatamente entra no escalão mais alto dos feiticeiros. Nem Meimei e Nanami tinham um domínio. Imediatamente em seus olhares extremamente chocados, Sukuna lentamente estendeu a mão. Svi, Svi, Svi. O número avassalador de golpes engolfou Kazuma instantaneamente, numa velocidade difícil de ser capturada a olho nu. Os prédios ao redor desabaram instantaneamente. A terra, as árvores e os edifícios altos foram instantaneamente transformados em incontáveis blocos lisos e organizados. Meimei e os outros não conseguiam mais ver Kazuma. Mas eles sabiam que ninguém poderia escapar desse ataque quase indiscriminado. Mesmo que Kazuma pudesse usar essa técnica de substituição infinitamente, ela seria inútil. Afinal, leva tempo para usá-lo, e esse tempo é suficiente para que ele seja fatiado inúmeras vezes. Sukuna viu todos os seus golpes atravessarem o corpo de Kazuma, sem exceção. Mesmo estando mentalmente preparado, ele ainda xingou, trapaceiro. Capítulo 39. Alcançando um estágio superior. Mesmo sendo o rei das maldições de 1000 anos atrás, Sukuna realmente sentiu inveja naquele momento. Seria ótimo se ele pudesse aprender essa técnica amaldiçoada. Mas ele não tinha pressa. Ele imaginou que era muito difícil para aquele garoto manter aquele estado estranho. Ele havia notado isso na batalha anterior. Sob a cobertura de seus golpes indiscriminados, o estranho padrão nos olhos de Kazuma girava cada vez mais rápido. Tudo tem limites, até ele. Com certeza, Sukuna percebeu que os olhos de Kazuma começaram a sangrar. Sukuna olhou para Kazuma e disse, por quanto tempo você consegue sustentar uma operação com carga tão alta? Só se defender vai atrasar sua morte. Por que não arriscar e me mostrar sua verdadeira força para me agradar? Sentindo a dor lancinante nos olhos, Kazuma não pôde deixar de admirar Sukuna. Como esperado de Sukuna, além de possuir uma força poderosa, ele também possui um grande ki de batalha e uma compreensão extraordinária. Agora, ele realmente viu através da fonte do poder de Kamui e analisou sua única fraqueza. O limite de tempo do Kamui é de 5 minutos. Kazuma não tinha pressa.
Ele queria aproveitar a oportunidade para fortalecer ainda mais as capacidades do seu Mangekyou Sharingan. Sob tamanha pressão, Kazuma podia sentir claramente que o limite superior do poder do seu Mangekyou Sharingan estava sendo quebrado. Foi muito simples quebrar o domínio de Sukuna. Ele só precisa encarar Sukuna e usar Genjutsu com toda a sua força. Afinal, Sukuna tem muitos olhos. Com tantos olhos, se ele não cair em um Genjutsu, quem cairá? Pensando nisso, Kazuma não pôde deixar de sorrir alegremente. Sob os inúmeros golpes de Sukuna, a área ao redor foi quase arrasada, deixando apenas inúmeras marcas de corte. 1 minuto depois, Sukuna gradualmente ficou impaciente. Mesmo sendo o rei das maldições, era muito cansativo para ele desferir golpes como esse sem parar. Além disso, ele recuperou apenas 3 dedos até agora e está longe de ser tão forte e durável quanto era em seu auge. Olhando para os olhos sangrando de Kazuma, ele se sentiu frustrado. Comparado a Gojo Satoru, ele agora achava que Kazuma era uma ameaça maior. Todos os tipos de habilidades estranhas continuavam aparecendo, e até ele achava muito difícil lidar com elas. Além disso, pelas lembranças de Yuji, ele descobriu que Kazuma estava na escola há apenas alguns dias. Se esse garoto tiver algum tempo, ele pode causar muitos problemas. Portanto, ele deve aproveitar esta grande oportunidade quando Gojo Satoru não estiver aqui para eliminar completamente esta ameaça. Sukuna e Kazuma ficaram de frente um para o outro, e uma batalha prolongada entre homens de verdade começou. 1 minuto e meio depois, Sukuna já estava suando profusamente de exaustão, e sua energia amaldiçoada estava quase esgotada. Essa habilidade maldita. Sukuna estava se sentindo extremamente impaciente e deprimido. O sangue que saía dos olhos desse garoto era suficiente para lavar seu rosto. Como ele ainda poderia manter seu estado virtual? Ao lutar contra inimigos, ele quase sempre terminava a batalha rapidamente e de forma esmagadora. Por que essa batalha se tornou tão prolongada hoje? Isso era simplesmente uma tortura para ele. Fora do domínio, Mei Mei e os outros não estavam tão nervosos quanto antes porque a cena diante de seus olhos era muito estranha. Sukuna estava desferindo golpes, enquanto Kazuma ainda estava impressionado com o número astronômico de golpes. Eles não conseguiam enxergar a situação específica. Kazuma e Sukuna permaneceram parados assim, imóveis. Se o clima não fosse sério, Nobara teria vontade de gritar: "Ei, alguém disse inglês ou espanhol?" Mei Mei sabia que a habilidade de Kazuma era permitir que qualquer objeto atravessasse seu corpo. Então, ele é basicamente invencível nesse estado. Mas por quanto tempo ele poderá usar essa habilidade anormal? Agora mesmo Mei Mei, que não suportava ver todos tão preocupados, mencionou a habilidade de Kazuma. Mei Mei esfregou as sobrancelhas e disse: "Não sei exatamente por quanto tempo ele poderá usar essa habilidade. Mas acredito que Kazuma é um homem persistente e tem boa resistência." Ao ouvir isso, todos ficaram sem palavras. Como esperado de Mei Mei, ela ainda tem coragem de fazer piadas nessa situação. Nobara olhou secretamente para Mei Mei com um olhar examinador. Mei Mei Sensei parece ter um relacionamento especial com Kazuma. Embora Mei Mei sempre haja de forma sedutora e charmosa, parece que ela só faz isso com Kazuma. Quando ela encara outras pessoas, ela apenas transmite uma sensação de mistério e preguiça. Além disso, havia algo errado na maneira como ela olhava para Kazuma. Seu olhar era como o de uma irmã mais velha olhando para o irmão mais novo, mas com algumas emoções estranhas misturadas. Quem sabe sabe. De repente, os olhos de Nobara brilharam. Poderia ser isso? Da última vez quando Nanami convidou todos para jantar, Kazuma e Mei Mei foram os únicos que não foram. O que aconteceu entre os dois naquela época? De qualquer forma, há algo errado com esses dois. 1 minuto e meio depois, Kazuma sentiu que havia chegado o momento e parecia que ele poderia usar a segunda forma do Susanoo. Ele olhou para Sukuna e disse com um sorriso brincalhão: "Com certeza. Somente mantendo uma alta intensidade de combate o poder do Mangekyou Sharingan pode ser ainda mais estimulado. Você trabalhou duro, Sukuna." Embora os golpes dificultassem o cancelamento do Kamui, Kazuma ainda conseguia liberar o poder do seu olho esquerdo para distorcer o espaço e usar Genjutsu. Mas seu propósito havia sido alcançado. Porra, garoto! Sukuna estava um pouco irritado. Os golpes contínuos e intensos o estavam deixando gradualmente exausto. Se ele tivesse mais dedos, não haveria chance desse garoto falar mal desse jeito. Mas pensando bem, ele ainda será aquele que irá por último. Embora ambos tenham pouca energia amaldiçoada restante em seus corpos, um camelo magro ainda é maior que um cavalo. Mesmo que ele tenha apenas 3 dedos, sua reserva de energia amaldiçoada ainda é maior que a desse garoto. Mas no segundo seguinte Sukuna ficou atordoada. Kazuma abriu os olhos de repente. O padrão Mangekyou misturado com sangue ficou ainda mais bizarro. Uma luz escarlate e deslumbrante surgiu. Susanoo! Capítulo 40. Kazuma vence mais uma vez. Estrondo. Uma energia roxa instantaneamente cobriu todo o corpo de Kazuma, transformando-se em uma caixa torácica e envolvendo-o nela. A primeira versão do Susanoo foi usada sem nenhuma dificuldade, mas ainda havia espaço para crescimento. Kazuma deu um sorriso louco e olhou para Sukuna. Ele disse: "Ainda não acabou." Estrondo. A caixa torácica começou a ser coberta por meridianos e carne. Um revestimento de chakra envolve a superfície do corpo, fortalecendo ainda mais a defesa. Ao mesmo tempo, o enorme Susanoo segurava 2 espadas de 40 metros de comprimento em suas mãos. 5 minutos tinham acabado de se passar. Então o corpo de Kazuma apareceu no mundo real.
Svi. Inúmeros golpes atingiram o Susanoo, mas eles só conseguiram cortar suas roupas externas em pedaços e deixar marcas em seus ossos. Quanto a Kazuma, quem estava lá dentro? Ele saiu ileso. Quando Susanoo apareceu, todos os presentes, incluindo Sukuna, ficaram completamente estupefatos. Sukuna olhou para o gigante roxo e exclamou: esse garoto ainda tem mais truques na manga? Estrondo. O objetivo de Kazuma foi alcançado. Agora ele não queria mais se envolver com Sukuna. Adeus. O Susanoo brandiu as espadas de 40 metros de comprimento em suas mãos. Num piscar de olhos, Sukuna recuou 39 metros. No entanto, a espada de Kazuma tinha 40 metros de comprimento. Mesmo assim, Sukuna foi atingido. Estrondo. O corpo de Sukuna voou para trás, seus dentes se quebraram e sangue jorrou. Ao mesmo tempo, seu domínio também entrou em colapso. Mesmo que ele usasse toda a sua força para ativar a técnica da maldição reversa, ele não seria capaz de resistir a esse ataque aterrorizante. A 100 metros de distância, Yuji estava inconsciente em um poço profundo, coberto de feridas. As linhas pretas em seu rosto haviam desaparecido. Dentro do corpo de Yuji, no topo de uma montanha de crânios, Sukuna abriu os olhos lentamente e sorriu maliciosamente. Interessante. A terra rachou, árvores quebraram, edifícios desabaram e o solo ficou devastado. Se não soubessem o que aconteceu, poderiam ter pensado que houve um grande terremoto. Todos abriram a boca o máximo que puderam. Permaneceram imóveis como estátuas petrificadas. Eles tinham testemunhado tudo agora mesmo. O gigante esqueleto roxo e a espada de 40 metros de comprimento que instantaneamente lançaram Sukuna para longe e quebraram seu domínio eram aterrorizantes. Nobara perguntou, trêmulo: Mei? O que foi isso, Meimei-sensei? Como Kazuma invocou um gigante tão aterrorizante? Meimei abriu seus lábios vermelhos, mas não conseguiu pronunciar uma palavra por um longo tempo. Por fim, ela sorriu, balançou a cabeça e suspirou. Ela disse: talvez seja parecido com o Shikigami. Depois de dizer isso, ela olhou para as costas de Kazuma com olhos brilhantes e suspirou em seu coração. Quantos truques esse garoto tem? Ao ouvir as palavras de Meimei, todos concordaram com a cabeça. Eles nunca tinham visto Kazuma usar aquele gigante roxo antes. Provavelmente foi seu último trunfo, um Shikigami. Kazuma é realmente um talento escondido. Com tanta força, ele pode facilmente chegar ao topo. Nobara se sentiu um pouco perdido. Kazuma era um novato e era da mesma classe que ela, mas de repente ele se tornou um feiticeiro tão magnífico. Ele consegue parar de ser tão estressante? Neste momento, Kazuma se aproximou com alguma dificuldade, carregando Yuji inconsciente. Ele havia se contido no ataque naquele momento. Afinal, ele não poderia realmente matar Yuji, certo? Afinal, mesmo que Yuji morresse, Sukuna não morreria. Devido à sua intervenção, a situação de Yuji era melhor que a de seu equivalente canônico. Na história original, Sukuna arranca seu coração. Mas desta vez, seu estado era melhor, embora não muito. Todos os ossos e tendões do seu corpo estavam quebrados. Mas felizmente, com Shuko não deve haver grandes problemas. Você, seus olhos? Uma expressão de tristeza apareceu no rosto de Nobara. Ela queria estender a mão e limpar o sangue de Kazuma, mas estava com medo de machucá-lo, então se recompôs. Depois que ela disse isso, os outros também notaram os olhos sangrando de Kazuma. Kazuma disse: o que é um pouco de derramamento de sangue para um homem? Depois de dizer isso, Kazuma não se esqueceu de aproveitar a oportunidade que se apresentou a ele. Kazuma pegou a mão de Nobara e a colocou em seu rosto. Bem, é muito suave e úmido e é gostoso. As pessoas dizem que Nobara é uma rosa com espinhos, mas a mão dela é muito boa. O rosto de Nobara ficou levemente vermelho, mas considerando que Kazuma era o principal contribuidor dessa vez, ela apenas virou a cabeça e não tentou se libertar. A principal razão pela qual os olhos de Kazuma estavam sangrando tanto era porque ele usou Kamui por 5 minutos seguidos. Ele também usou Susanoo de segunda versão. Afinal, era a primeira vez que ele usava o Susanoo. Ele não controlou bem a liberação de seu poder ocular e de repente usou muita força. Ele acredita que na próxima vez que usar o Susanoo não haverá derramamento de sangue. Depois de processar as palavras de Kazuma, todos ficaram sem palavras. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.